Olá, meu nome é Anderson Felipe, sou professor de História e a gente veio falar aqui sobre uma aula introdutória sobre o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, e aí a gente vai falar um pouco sobre o contexto, né? Quais são os objetivos, o que acontece com essa guerra, né? O objetivo da aula é identificar e compreender quais são as formações desses blocos, por que que esses blocos se formaram, que são, nós chamamos de tríplice, né? Tanto um entente como uma aliança, que esses blocos de países, impérios juntos, acarretou na Primeira Guerra Mundial, contextualizar o conflito desses blocos, né, do século XX, e trazer um pouco, sintetizar um pouco dos avanços tecnológicos que a guerra proporcionou. Eu traduzi, né, coloquei quatro palavras-chave para a gente poder entender melhor o início da formação do bloco e por que que, de fato, a gente tem, então, essa, podemos dizer assim, essa guerra, né? Primeiro, disputas, né? A gente está falando de disputas de territórios, de colônias, né? Então, países conseguem, impérios conseguem colônias, outros ficam de olho, e assim a gente vai ter uma disputa de países por aquele território, por aquela colônia. Atrito, de fato, vai acontecer vários atritos entre potências, entre alguns países desses blocos. Revanche. A França e a Alemanha têm uma revanche entre si, né? E aí, o que culminou já era o amontoado de pólvoras, né? Junto com. Só fez ligar o fósforo, né? Que foi a morte do sucessor, Ferdinando, que seria o sucessor do Império Austríaco, né? E aí a morte dele e de Sofia, que é sua esposa, em 1914, culminou de fato na guerra. Mas aí a gente tem outras coisas que são mais, vamos dizer assim, relevantes nesse processo de iniciar a guerra, que é a disputa, o atrito e a revanche. Aqui a gente está vendo Sofia e Ferdinando, aí que foi de fato morto por um estudante de um grupo chamado Mão Negra, sueco, né? E aí, é sérvio, na verdade, sérvio. E aí esse estudante sérvio, né, foi o estopim, né? Então a Sérvia já tem uma rixa com a Áustria. Então no final a Rússia foi defender a Sérvia, a Áustria, a Hungria, a gente vai ter a Alemanha para defender. Então assim vai ser cada um tomando partido na defesa. A Tríplice Entente, a gente vai ter o Império Britânico, a França, o Império Russo, o Império Russo fica até 1917, depois entra os Estados Unidos. É, a Tríplice Aliança, a gente vai ter o Império Alemão, depois o Império Austro-Húngaro e o Império Turco. Então há uma junção aí de impérios, né, para defesa, para entrar na guerra, né? A base do conflito, basicamente, são o quê? São as batalhas, né? É interessante porque as trincheiras vão ser formadas. Aí vocês podem perguntar, e o que é trincheira, professor? As trincheiras, na verdade, são covas, são buracos que são feitos com 2 metros de profundidade para caber um homem em pé, né? E aí, na defesa, formam uma barricada, porque o buraco, né? Eles entram no buraco, a barricada fica aquele espaço alto para que ele possa se proteger de possíveis ataques e poder atacar também. Em volta das trincheiras, eles usavam arame-farpados, várias formas de proteger antes de chegar propriamente na trincheira, né? Então, cada tríplice aí, tanto a Entente quanto a Aliança, vai formando essa logística de trincheiras, tá? A gente está vendo aqui máscaras já sendo usadas por soldados, que era, de fato, eram as bombas utilizando com gases tóxicos, né? Então, outra coisa importante da nossa aula de objetivo é resultados e avanços. O que é que teve de novas tecnologias? O que é que foi proporcionado, então? A gente tem automóveis, a gente vai ter tanques de guerras, a gente vai ter navios utilizando luzes, né? Tendo luzes, aviões. Algumas pessoas gostam de usar mais, dizer assim, surgiram os primeiros drones naquela época, né? Pequenos aviões, gases tóxicos com uso de mostarda, com outros tipos de substâncias, novas tecnologias no uso da área médica. A gente vai ter raio-x portátil, vai começar a surgir a partir daí. A gente vai ter uma questão bem interessante que os alunos podem, né, na nossa aula, fazer a busca, a pesquisa por tecnologias, por avanços que conseguiu a partir da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, o absorvente feminino, ele surgiu da Primeira Guerra Mundial, que era um absorvente que era para estancar o sangue, né? Era para estancar o sangue dos soldados, e posteriormente foi usado no ciclo menstrual das mulheres. Então, nesse sentido aí, a gente vai ter alguns avanços interessantes e impactos que veio a partir da Primeira Guerra Mundial.
né? Então a gente vai ter o zíper, né? Então são muitas novidades e curiosidades, né? Que os alunos vão estar imbuídos para buscar esse conhecimento, né? Através de pesquisa. E aí uma pesquisa interessante para a gente entender as curiosidades que nós temos de novo a partir da Primeira Guerra Mundial e o impacto que causou no dia a dia do aluno. Ó, como forma de avaliação, a gente usamos duas imagens, né? Que aí nós temos aí a Ypres, um país belga, né? Uma cidade belga, que é de 1914, está intacta a imagem. A segunda imagem é posterior à guerra. A guerra passou pela Bélgica, o que é que aconteceu? O que causou? E aí, para os alunos entenderem quais avanços tecnológicos a gente pode justificar a diferença entre uma imagem e outra. Quais são os avanços de tipos de tecnologias aconteceram apenas no período da guerra? Será que só na guerra? Mas a guerra isso intensificou as tecnologias? Intensificou. E para os alunos entenderem, escrever, né, sobre essa imagem, entender, interpretar de forma crítica o que é que aconteceu aqui nesse cenário dessas duas imagens, né? Por fim, as referências. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, um clássico da área de história, né? E está nos livros didáticos, né? E aí, como referência, Hobsbawm é muito interessante. E indicação de livros não, de filmes, perdão. Nós temos um filme chamado Feliz Natal, de 35 minutos, direção de Christian Carion, e aí mostra o enredo das trincheiras, né? Já que eu falei sobre as trincheiras, como eram montadas as trincheiras. E aí, nesse sentido, as trincheiras, elas eram feitas de que forma? No filme retrata e aí, no Natal, as trincheiras pararam, né? Os soldados pararam de se atacar porque era Natal. Então deram uma trégua para isso. É... Eterno Amor também é um filme bacana, mas o Feliz Natal ele retrata bem detalhado sobre essa questão e é com base em fatos reais. Obrigado, pessoal.